A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana, graças a Deus. Que bom ter você em nossa companhia. Quero saudar irmãos que estão aqui no Rio de Janeiro, em qualquer outro estado do Brasil, em qualquer outro país do mundo. Estamos chegando à Europa, Oriente Médio, parte da África através da TBN. Você que clicou no nosso programa na internet, enfim, toda a família de Deus, seja bem-vinda a este dia. Durante esta semana, vamos continuar compartilhando um tema muito importante, muito especial, que foi ministrado pelo nosso apóstolo ao longo de algumas semanas na nossa sede internacional, que é a respeito dos pacificadores, aqueles que promovem a paz, aquelas pessoas que sabem resolver conflitos, sabem finalizar contendas através de boas atitudes, de atitudes bíblicas, aqueles que priorizam os preceitos divinos. E hoje vamos começar a assistir, dentro do tema pacificadores, leve um ou dois com você. Essa foi uma instrução bíblica e daqui a pouco você já vai entender o que quer dizer esta expressão. Mas antes de passarmos para o momento da mensagem, eu quero deixar o convite para hoje, logo mais às 7h30 da noite. Nós teremos o nosso culto de oração, intercessão e milagres. Amados, nós precisamos confiar em Deus e crer no poder da oração. A oração, ela gera frutos. A oração é a fé em ação. Nós usamos os nossos lábios para confessarmos as verdades bíblicas e elas têm que se tornar reais no nosso dia a dia. Não é utopia, não pode ficar apenas na imaginação, tem que se tornar real. E a Bíblia nos ensina que a forma de nós chamarmos à existência as promessas de Deus, os sinais, os milagres, é através da nossa oração. Por isso, meu esposo, o Bispo Sérgio Costa, estará juntamente com a sua equipe de intercessores, logo mais às 7h30 da noite, reunidos na Casa do Senhor. A nossa igreja fica na Rua Maricá, 320, Campinho. Se você não está aqui no Rio de Janeiro, não tem oportunidade de vir à Casa do Senhor, você pode acessar o nosso site igrejacristovive.com.br. Lá dentro do site, na nossa página inicial, você vai encontrar um ícone Cultos ao Vivo. Basta clicar e onde você estiver poderá orar conosco. Inclusive, poderá interagir através das nossas redes sociais, através do WhatsApp também temos um número. Temos vários meios para que o povo de Deus entre em contato conosco, interaja conosco e envie também o pedido de oração. Culto de oração, intercessão e milagres, logo mais às 7h30 da noite. Agora você vai ficar então com a primeira parte da mensagem, pacificador. Leve um ou dois com você. Daqui a pouquinho eu estarei de volta. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Estudamos isto na quarta-feira. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Que esta palavra console, conforte, revele qual a nossa postura como pacificadores. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo,
Avançamos para este final de mês e de revelação sobre o pacificador. Cada mensagem vai aumentando a minha responsabilidade de ser exatamente fiel aos princípios que norteiam aqueles que batalham e lutam pela paz. No mundo de litígio, no mundo de guerras, no mundo onde os conflitos campeiam, Deus está levantando uma cultura de paz para que sejamos reconciliadores. Então, Senhor, usa os meus lábios e ajuda-me neste momento difícil de expor estas questões, que seja o Teu Espírito e não apenas a minha voz, seja a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Minha família preciosa, santos de Deus, eleitos do Senhor, pedras que vivem, aqueles que são o selo do meu apostolado, aqueles que têm raízes e compromissos com a defesa e a luta pela fé evangélica nesta última reforma protestante. Meus filhos, meus amados, a Bíblia tem nos encorajado a fazer um esforço, porque a Bíblia diz, dependendo de vós, um esforço, para ajudar a resolver conflitos, diferenças, mas a Bíblia diz que isto tem que ser feito com urgência, para que a paz seja o árbitro entre todos os corações. Vimos na última mensagem que às vezes, para se reconciliarem duas pessoas que estão em conflitos, às vezes é necessário um intermediário para conversar com a outra pessoa, sugerir para qualquer conflito dentro do nosso ministério. Nós somos uma igreja gigante e quase que é inevitável, como seres humanos, de passarmos por conflitos, mas eu sugeri a um pastor, um ouvidor, um bispo, sempre uma pessoa que seja imparcial, para poder ajudar na reconciliação. Às vezes é um casal que está em lutas, às vezes é uma família, às vezes são duas pessoas, enfim, mas sempre estamos sugerindo o que a regra bíblica ensina. Hoje eu vou falar sobre leve um ou dois. Lembra-se o que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 18. Este ensinamento é extremamente importante. Ele diz assim: se porém não te ouvir, portanto já foi esgotada a primeira possibilidade. Há um irmão que tem um conflito, há um casal que tem um conflito, dois irmãos, duas famílias, um vizinho, lá na empresa. Primeira coisa, vai ter com ele e vai arguí-lo. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão e acabou o conflito. O segundo passo, antes de entrarmos no segundo passo, deixa eu lhe dizer, todo conflito prolongado envolve pecado. Quando as pessoas não se propõem a resolver os conflitos, normalmente, isto é experiência pastoral, isto envolve pecado. Então, Tiago, no capítulo 4, diz assim: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Toda pessoa que participa ou se envolve com um conflito deve ter urgência em resolver o seu conflito. Todos os conflitos prolongados geram pecado, ou envolvem pecado. Então a Bíblia ensina que é a igreja de Jesus que tem a jurisdição para resolver disputas. E nunca, mas absolutamente nunca, isto é mandamento do Senhor. Eu vou lhe dizer, amado,
Não existe nenhum ministério que promulgue esta verdade. É mandamento do Senhor que irmãos jamais, em hipótese alguma, recorram a um tribunal secular daqueles que não têm aceitação da igreja para resolver conflitos. Isso eu tenho-lhe mostrado em 1 Coríntios 6, diz isso. Aventura-se algum de vós, veja, aventuras, isto é uma aventura perigosíssima. Tendo uma questão contra outro, submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então a Bíblia deixa claro que quem tem jurisdição para resolver conflitos que envolvam o povo de Deus não é um tribunal secular. É a igreja, é o governo da igreja. Porque é uma aventura você se meter em rota de choque com Deus, em briga com Deus, se você tem uma questão e submeta a juízo. Entre irmãos, estou falando entre irmãos. Depois ele no versículo 2. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Para a vergonha, vos digo. Então é uma vergonha, é uma aventura, se duas pessoas evangélicas, para dirimir um conflito, busquem um servo do diabo, um tribunal secular, às vezes um profano. E ele disse, é uma vergonha. E ele disse, não há porventura ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Então, Paulo está dizendo que é a irmandade, a comunidade, a igreja, o governo da igreja, que tem que ter a sabedoria para julgar situações de conflito. Depois diz o versículo 6, mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão? E isto perante incrédulos? Só existir entre vós demandas, já há derrota, já há completa derrota. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça, fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então eu quero deixar claro que é mandamento do Senhor e é proibido por Deus, um irmão levar outro irmão a um tribunal secular. Amados, eu estou falando de irmãos. Eu não estou falando vida secular. Você tem direitos, todas as vezes que os seus direitos forem interrompidos, você tem o direito, a obrigação de restituir os seus direitos. Não há nenhum impedimento. O impedimento que Deus está dizendo que é absolutamente proibido um cristão, que seja cristão verdadeiro, porque às vezes há muitos profanos com o nome de cristão, mas um cristão, diz a Bíblia, você pode sofrer o dano, você pode sofrer a injustiça, mas você não pode levar um irmão a tribunal. Então qual é o processo que eu tenho que aprender, apóstolo? É o processo de Mateus 18. Nós devemos manter sempre um círculo de pessoas em conflito bem fechado. Você sabe, eu não tenho costume, eu não venho para o altar falar de conflitos. E neste momento passo por dificuldades, alguns conflitos, pessoas que criaram conflitos, manifestaram situações, difamaram, acusaram, atacaram. Mas eu sou um homem temente a Deus. Os meus conflitos ou aquilo que depende da minha pessoa, eu os trato no gabinete pastoral. A igreja não é um tribunal. A igreja é a casa de Deus. Logo, nós devemos manter um círculo. Há um conflito, diz a palavra do Senhor,
Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele e você só. Então nós temos que nos habituar que conflitos devem ser tratados a portas fechadas. Os portugueses têm um provérbio que diz assim, que roupa suja se lava em casa. Igreja não é para lavar roupa suja. O altar da igreja não é para apontar. Eu não estou aqui como juiz, eu estou aqui como servo de Deus. Então, devemos manter sempre um círculo. Há um conflito, deve ficar restrito entre a pessoa prejudicada e aquela que quer resolver o conflito. Então, é bom que se resolvam os conflitos de modo pessoal e privado. Senão, se duas pessoas, isto é o processo de Mateus 18, há um conflito entre um casal, há um conflito entre dois irmãos, há um conflito entre duas famílias. Se estas pessoas não conseguem resolver de forma privada, pessoal e particular, então nós devemos de recorrer à igreja. Senão, isto se torna público. Se a pessoa não sabe lidar com um problema de um conflito, ela precisa de receber orientação e ajuda da igreja. É a igreja. Então eu estou dizendo publicamente que quem tem a jurisdição para resolver conflitos, quando duas pessoas não são capazes de harmonizar um conflito, um problema, quando não são capazes de reconciliar-se, é preciso que a igreja intervenha. Então, eu tenho sugerido aqui inúmeras vezes, há transgressões e conflitos, amado. Olha, honestamente, é melhor você ignorar. De vez em quando tem uma pessoa, Deus, Miguel Ângelo, eu sei que é o João Antônio. Sabe o que é que eu faço? Eu ignoro. Porque se você é parte de um conflito e alimenta o conflito e prolonga o conflito, isto é pecado. Então nós estamos dizendo, às vezes é bom abrir mão, não porque disse, não porque me ofendeu. Amado, chamaram Jesus de Belzebu, imagina-te. Disseram que ele era o chefe dos demônios. Você viu aqui, trocaram-no por Barrabás, humilharam, cuspiram, botaram-lhe uma coroa. Sabe o que ele disse? Pai, eles não sabem o que fazem. Então, primeira coisa, quando há um conflito entre marido e mulher, entre dois irmãos, entre duas famílias evangélicas, fala em particular. É muito importante você não alimentar conflito, buscar a outra pessoa. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Habitue-se a liberar o perdão. Habitue-se a pensar com o seu apóstolo. Todas as vezes que não há perdão, há prisão. Há verdugos, há atormentadoras. Eu conheci pessoas que morreram de coração, AVC, stroke, arrebentou-lhes o peito e a cabeça, porque não eram capazes de perdoar. Fala em particular, peça perdão, libere perdão. Às vezes é preciso mostrar o erro. Às vezes é preciso alguém dizer, isto está errado, não é desta forma, vamos buscar a solução, vamos chegar a um acordo. Irmãos, nós somos o diferencial nesta terra. Nós não somos espiritistas, macumbeiros, servos do demônio, nós servimos ao Deus vivo. Nós passamos por uma mudança de vida chamada regeneração. Nós nascemos de novo, a vida velha passou. Os velhos impulsos carnais não podem nos dominar. Agora, quando um irmão não concorda em resolver o conflito, porque há pessoas que não ouvem, hein? Há pessoas que adoram um litígio. Eu uma vez estava colaborando com uma questão de trabalho e tinha um senhor sentado lá numa junta de conciliação, chama conciliação, e tinha um senhor lá sentado e disse assim, olha, aqui é o meu banco. Eu perguntei, como assim aqui é o teu banco? Ele falou, eu tenho umas 10 ou 12 causas aqui, cada uma que for pingando está bom para mim. Que isto é uma cultura diabólica.
Agora note, nós viemos do outro lado, viemos para a igreja. Nós não podemos continuar na cultura do mundo. Então, primeiro, não aceitou. Ele disse, leve, se alguém não te ouvir, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento das duas pessoas ou três testemunhas a palavra se estabeleça. Então, se uma questão não é resolvida em particular, amado, não dê publicidade, por favor, a erros, a conflitos. Não dê publicidade. Quem gosta de publicidade, de conflito, é o demônio. Quem gosta de desnudar os outros é o diabo. Quem gosta de acusar e difamar é o maligno. Nós temos lábios de Deus, coração de Deus. Agora o irmão não ouviu. Então, se não pode ser resolvido em particular, chame alguém para ajudar. Leve duas testemunhas. Isso é muito importante porque eu tenho esta forma de resolver. Todas as vezes que eu sou chamado a intervir numa questão de conflito, eu não gosto de ficar sozinho no meu escritório. Eu sempre chamo um grupo de bispos para ficar do meu lado. Porque uma história é o que você ouve, e outra história é o que é a verdade. E às vezes a pessoa está vivendo um momento, está com a sua mente perturbada, e se não tiver testemunhas, essa pessoa vai dizer o que lhe interessa dizer e não a verdade. Então, sempre que você tiver um conflito não resolvido, tentou em particular, não deu, tentou intermediar, não deu, chama testemunhas. Há uma passagem bíblica que mostra isso. Olha lá, Filipenses 4, 2 e 3. Havia uma guerra entre duas mulheres que eram auxiliares de Paulo. Um conflito. Então ele disse assim, rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também te peço que as auxilies. Então Paulo está pedindo a um auxiliar dele. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Esta mensagem que você acabou de assistir faz parte do módulo Pacificadores. Esta e todas as outras do Seminário Casa Sobre a Rocha estão disponíveis dentro do nosso site, igrejacristovive.com.br. Lá dentro do nosso site você poderá imprimir a sua apostila. Em todos os nossos cultos são distribuídas apostilas e ali você vai encontrar todos os tópicos que são ministrados, que são pregados, e você pode também usar para evangelizar, para ensinar a outras pessoas, para, enfim, compartilhar aquilo que você tem aprendido do altar da nossa igreja. Dentro do nosso site temos uma livraria virtual, temos também todas as informações que você precisa a respeito do nosso ministério. igrejacristovive.com.br. Lembrando que se você ligar agora para a nossa igreja, o nosso telefone é 0 operadora 21 3017 90 90, nós vamos lhe enviar este presente, este livro que diz Profecia para o ano de 2015. Será exaltado, elevado e será muito sublime. Esta palavra foi ministrada pelo nosso apóstolo no nosso culto de Réveillon, de passagem de ano. E aqui dentro deste livro nós temos várias palavras proféticas que serão inspiradoras para que você viva ainda esse restante de ano. Ainda temos meio ano pela frente, quase meio ano, e ainda há tempo de você receber e praticar os ensinamentos bíblicos para que tenha um resto de ano bem sucedido. Ligue para nós, é um presente, 0 operadora 21 3017 90 90. Nosso programa está chegando ao fim, mas você ainda vai ficar com um momento de louvor, de adoração, com o nosso Ministério de Louvor, o momento de um dos nossos cultos. E amanhã eu estarei de volta dando continuidade à mensagem que começamos a transmitir hoje. Tenham todos um dia abençoado, uma semana muito vitoriosa, em nome de Jesus. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo.
Cristo vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Diga, a vida é mesmo assim. A vida é mesmo assim. São tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Canta, Cristo vive! Eu tenho chamado, ei, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Diga por que Cristo vive. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Oh, eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.